Olá pessoal, professor Ricardo aqui. Como eu havia prometido, eu vou fazer um resumo sobre os períodos históricos, algo muito rápido, só para nortear a pesquisa de vocês, tá bom? Então, basicamente, nós vamos trabalhar com os 5 períodos históricos que são considerados e vamos colocar um período mais atual, que a gente vai chamar de pós-contemporâneo. Primeiramente, vamos trabalhar com a pré-história, que começa com o surgimento dos primeiros seres humanos, primeiras raças hominídeas, né, que não é o Homo sapiens sapiens ainda, mas as primeiras raças mais primitivas de seres humanos. E isso vai até o surgimento da escrita, aproximadamente 3.600 anos antes de Cristo na Suméria. A partir daí termina então a pré-história e começa a chamada história antiga, antiguidade, onde vocês vão focar nos povos mesopotâmicos, né, que viveram na Mesopotâmia, as margens dos rios Tigre e Eufrates, que são nomes gregos, por sinal, mas principalmente vocês vão colocar a atenção de vocês nas civilizações egípcias, no Egito, né, civilização egípcia, grega, ou mundo helênico, né, o helenismo, e no mundo romano, nas várias fases de Roma, até a fase Império e até a sua derrocada. Com a derrocada do Império Romano do Ocidente, termina a Idade Antiga e começa a Idade Média. Há uma mudança profunda naquela sociedade e o mundo se torna muito mais ruralizado. Os feudos, a Inquisição Católica, as cruzadas, a perseguição às bruxas, entre aspas, bruxas, a perseguição à heresia, entre aspas, heresia, enfim, vão marcar fundamentalmente esse período, né? Que se encerra com o fim do Império Romano do Oriente, com a queda de Constantinopla para os turcos otomanos. A partir daí começa o período moderno. Período moderno, o período das grandes navegações, o período do Renascimento, o período de Maquiavel, o período de Shakespeare, de Michelangelo, de Leonardo da Vinci, de tantos grandes pensadores nas artes, nas ciências, na filosofia. Tivemos o Iluminismo, filosofia das luzes, tivemos, como eu falei, o Renascimento, a ideia de trazer de volta a antiguidade clássica greco-romana. Tivemos também nesse período chamado Idade Moderna a circunnavegação, o período em que o mundo europeu começa um processo de globalização, de uma certa forma, porque ele tem que buscar outras trajetórias para sair aqui da Europa e chegar aonde eles pretendiam, aqui no chamado Oriente, nas chamadas Índias, que eles chamavam de Índias, né? Bom, esse período moderno é o período da burguesia. Tudo está acontecendo para favorecer a burguesia. Inclusive as grandes revoluções burguesas, a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial e a Grande Revolução Francesa, que dá fim à Idade Moderna e início à Idade Contemporânea. Então, com o contemporâneo, com a Revolução Francesa, termina-se o período moderno e começa-se aí o período contemporâneo. O contemporâneo, ele começa então com a tomada da Bastilha, lá em 1789, Revolução Francesa, e vem até os dias atuais, em tese, né? Isso passa pela Primeira Guerra Mundial, pela crise de 1929, passa pela Segunda Guerra Mundial, a questão do nazismo, fascismo, tão em voga hoje, tão importante a gente entender isso hoje. Passa pela Guerra Fria, disputa entre a União Soviética e Estados Unidos, né? Socialismo contra o capitalismo, guerras da Coreia, guerra do Vietnã, guerra no Afeganistão, a primeira guerra no Afeganistão, não essa dos anos 2000, claro. Por fim, a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética e o começo da globalização. Esse é o período contemporâneo, né? Só que aí nós vamos fazer uma pausa nesse contemporâneo ali em 2001, no 11 de setembro, quando as torres gêmeas lá do World Trade Center são atacadas pelos chamados, foram chamados de terroristas, a Al-Qaeda, liderados por Osama Bin Laden, que começa uma nova fase da história mundial, de uma certa forma. Isso não é oficial, isso é só uma organização
de pensamentos que eu estou trazendo aqui junto com vocês. Por quê? Porque essa nova fase traz para nós uma mudança de rumos na geopolítica mundial. A partir daí, os Estados Unidos se tornam uma potência que já era hegemônica, mas ela passa a se tornar, ela passa a se dar direitos sobre outras nações, direitos muito pouco contestados e, quando contestados, sem muita eficácia. E aí vem guerra no Afeganistão, bom, antes veio guerra no Iraque, e uma série de incursões militares americanas que tinham como objetivo buscar as riquezas daqueles países que ela invadia. Então, mas isso também trouxe consequências, né, para esse mundo atual. E nós vamos encerrar a nossa conversa falando da atual crise do coronavírus, que é uma crise mundial, uma pandemia, e do papel do Brasil nesse momento de crise, como é que nós estamos nos saindo durante todo esse período de crise mundial de saúde pública, né? Uma crise que envolve saúde pública, mas envolve muitas outras políticas também, inclusive econômica, tá? Espero ter resumido bem a questão dos períodos, que vocês entendam o que é para fazer, e qualquer dúvida me procurem pelas redes sociais, pelo e-mail institucional, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, por onde vocês acharem melhor, para tirar suas dúvidas e a gente poder dialogar mais, tá bom? Grande abraço a todos e a todas e bons estudos. E lembre-se, fique em casa. Tchau.